Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como eu disse, hoje nós iniciamos uma nova série de meditações. Até então nós refletíamos a respeito do olhar de Deus. E agora o tema geral para essa série que nós iniciamos hoje é as verdadeiras alegrias. E ao longo das semanas que seguem, iniciando hoje, nós faremos como que uma expedição em busca deste grande tesouro, que são as verdadeiras alegrias. Todos nós desejamos ser alegres verdadeiramente. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós passamos boa parte da nossa vida buscando a felicidade. E a gente sabe, por experiência própria, com a nossa própria vida, com a nossa caminhada, que nem sempre é fácil encontrar a verdadeira alegria. Há uma frase da liturgia pascal, da noite da Páscoa, que vai dizer assim: os nossos corações permaneçam firmes, lá onde estão as verdadeiras alegrias. Então, a partir desta citação, é que nós damos nome a estas reflexões que faremos nas próximas semanas, a iniciar por hoje. Eu me recordo certa vez, num passeio entre seminaristas, nós estávamos numa trilha, em meio a bosques, e num dado momento apareceu à nossa frente uma borboleta azul, muito bonita. E um dos nossos seminaristas, ele começou a perseguir aquela borboleta. Ela ia voando lentamente à frente dele e quando ele estava se aproximando, ela entrava ali no meio do mato e ela desaparecia. Daqui a pouco ela voltava a voar na nossa frente e quando ele ia, achava que ia pegar a borboleta, ela sumia novamente no meio do mato. Ela deixava ser perseguida por um bom trecho do caminho e de repente ela desaparecia. Isso me faz pensar em tantas e tantas alegrias que aparecem na nossa vida, que parecem alegrias verdadeiras, que parecem soluções, às vezes fáceis para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E isso de repente não passa de uma borboleta azul. A gente segue e de repente aquela alegria desaparece. De repente, aquela solução fácil para os nossos problemas, ela some, ela desaparece, ela se esconde no meio do nada. Várias vezes, como se a nossa vida fosse uma estrada, um percurso, nós vemos placas indicando: por aqui está a alegria, por aqui está a felicidade, por aqui está o sentido da vida. A gente segue aquelas placas, a gente segue aquelas setas, aquela direção, e de repente a gente percebe que no final daquele caminho que nos indicava uma possível alegria, uma possível solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, o que a gente acaba encontrando é uma rua sem saída, é um brejo, é uma floresta sem trilha aberta, um beco, enfim.
na nossa vida é assim. São muitas as situações, são muitas as coisas que nos prometem alegrias verdadeiras. Porém, nem todos os caminhos que nos prometem essa verdadeira alegria, de fato, nos levam a esta alegria verdadeira. Antigamente, quando se construíam as grandes igrejas, tais como a nossa basílica, isso é muito comum nas cidades de Minas. Ao lado das antigas igrejas, eram construídos também os cemitérios. E ali eram colocadas as pessoas mais importantes daquela sociedade, daquele lugar, os clérigos, os bispos, as autoridades, os nobres daquela cidade, daquela sociedade, geralmente os ricos. E ali junto, num lugar que eles consideravam junto de Deus, eram sepultados aqueles falecidos. A gente, como batizados, como cristãos, nós também deveríamos ser como estas belas igrejas anexas aos cemitérios. Nós deveríamos ser templos do Espírito Santo. Porém, bem ao ladinho do nosso coração, existem como que cemitérios das alegrias, daquelas alegrias que nós buscamos por um determinado tempo e de repente elas morreram, elas se perderam. Se nós olharmos para esse cemitério, a gente vai ver que existem vários túmulos alinhados, lado a lado, um ao lado do outro, e nós podemos talvez ler nas inscrições desses túmulos: aqui jaz a frustração da minha vida amorosa, aqui jaz a frustração da minha vida profissional, aqui jaz a frustração da minha vida familiar, eu não fui capaz. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu não sei onde é que eu errei, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom filho, eu não fui capaz de construir uma família unida, eu não fui capaz de transmitir valores bons aos meus filhos. São frustrações que a gente vai carregando, que na verdade deveriam ser alegrias, mas porque nós depositamos o sentido daquilo no lugar errado, aquilo acaba nos frustrando, aquilo acaba nos entristecendo. E nós vamos carregando o peso daquilo. Talvez a gente carregue aqui jaz o conforto de uma vida fácil, sem precisar trabalhar, sem precisar se esforçar, sem precisar correr atrás dos objetivos, dos estudos. Aqui jaz a saúde que eu não tenho mais. Enfim, cada um agora pode pensar quais são as alegrias que você, ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, viu sepultadas pelo caminho. Mas agora chega da gente pensar nessas alegrias que foram sepultadas, que se transformaram em frustrações na nossa vida. É momento da gente buscar uma alegria que é possível, uma alegria que está ao alcance de todos, uma alegria que é capaz de nos fazer viver, que é capaz de nos ressuscitar destas mortes de alegria que nós temos na nossa vida. Ou talvez, a partir dessas alegrias que se transformaram em frustrações, alcançarmos alegrias muito maiores do que essas. Nós sabemos que sem alegria não é possível viver. Quantas e quantas notícias tristes de pessoas que tiraram as suas próprias vidas porque não encontravam mais sentido,
porque não encontravam mais alegria naquilo que viviam, naquilo que faziam. Porém, por maiores que sejam as nossas tristezas, por maiores que sejam as nossas decepções, as nossas frustrações, a gente jamais pode perder a alegria. A gente jamais pode se decepcionar a tal ponto de desistir da vida, de desistir de buscar a alegria das coisas. Então é exatamente pensando nisso, rezando sobre isso, tantas e tantas mensagens que nós recebemos, tantas e tantas palavras que nós lemos de pessoas que estão tristes, que estão desencantadas com a vida, estão desencantadas com a sua família, estão desencantadas com o seu trabalho, e a pessoa vai vivendo ali de desencantamento em desencantamento. Então, pensando nisso, rezando sobre isso, é que eu pensei nesta sequência de reflexões que faremos que estamos fazendo a partir de hoje, para que a gente de fato possa ter indícios de como buscar a verdadeira alegria em nossas vidas. É buscando Deus, é olhando para Deus que nós vamos permitindo que Ele entre no nosso coração e nos faça perceber quais são as nossas frustrações e quais foram aquelas alegrias que permaneceram durante toda a nossa vida. Às vezes a gente fica tão fixo nas frustrações, nos fracassos, que a gente não percebe as alegrias que permaneceram constantemente na nossa vida. E quando nós fazemos esse balanço, quando nós refletimos, a gente sempre deve se perguntar por quê? Por que que eu devo olhar para as alegrias que verdadeiramente importam? Por que que tal expectativa, tal coisa que eu achava que ia me trazer uma alegria profunda, me levou à tristeza? O que será que faltou para que aquilo de fato fosse uma alegria plena, uma alegria verdadeira? A nossa intenção aqui é que a gente possa, através dessas reflexões, entrar de fato no mundo de Deus. Porque Deus, através do Salmo 43, que nós já refletimos aqui em outras ocasiões, o Salmo 43 nos diz que Deus é a minha alegria. E também a carta de São João vai nos dizer que só Deus é luz, primeira carta de João. E o Salmo 36 vai nos dizer que só na luz de Deus é que nós veremos a verdadeira luz. Só na luz de Deus nós veremos a verdadeira direção. É por isso que quando a gente busca uma alegria para a nossa vida, a gente deve fazê-lo olhando sempre para Deus, mantendo os nossos olhos fixos em Deus. Talvez nesse momento a sua vida pareça estar tão sem rumo, tão sem direção, que você não acredite que é possível encontrar uma verdadeira alegria. Que você não acredite que em Deus você vai encontrar a luz para o seu caminho, que muitas vezes está escuro, muitas vezes você está sozinho, você se sente desamparado, abandonado. Talvez você agora, nesse momento, não acredite que é possível encontrar uma verdadeira alegria. Talvez você não acredite que é possível encontrar luz. Por isso,
vamos preparando o nosso coração, vamos preparando a nossa vida, para que a gente possa de fato fazer esse percurso, para que a gente de fato possa encontrar as verdadeiras alegrias. Dom Joaquim Justino Carreira, um bispo que morreu muito jovem, ele foi bispo primeiro auxiliar em São Paulo e depois ele foi bispo da diocese de Guarulhos. Ele sempre dizia que quando Deus nos criou, Ele nos criou por amor, e ele repetia muitas vezes essa frase. A gente às vezes achava até engraçado que ele repetisse tantas e tantas vezes a mesma frase. Mas com o tempo a gente foi percebendo que aquela frase era como a água na terra seca. Quando você joga um pouquinho de água em terra seca, aquela terra imediatamente absorve aquela água, mas ela não é aquela água não é suficiente para irrigar a terra. Então é preciso um longo trabalho. E assim, ao repetir tantas e tantas vezes essa citação, certamente ele estava tentando irrigar a terra do nosso coração. E ele dizia: Deus nos criou por amor, para sermos felizes, fazendo os outros felizes. Quando nós percebermos o tamanho do amor de Deus por nós, nós vamos encontrar a felicidade. E vamos perceber também que a nossa felicidade está em fazer as outras pessoas felizes, em fazer com que as outras pessoas achem um caminho de verdadeira felicidade. A nossa felicidade jamais será completa se nós a buscamos sozinhos, se nós a buscamos sem pensar nos outros, sem querer ajudar os outros. Então, que nós possamos, ao longo das próximas reflexões, das próximas meditações, fazer este caminho de alegria, este caminho de felicidade. Amém.